Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas da medicina veterinária para encarar um inimigo que muitas vezes é invisível, mas nossa, o impacto dele é gigante: os plateumintos parasitas. Nesta análise vamos descobrir quais são as armas que os veterinários usam para proteger a saúde de milhões de animais. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Diante de uma infestação que pode simplesmente devastar rebanhos e, claro, afetar nossos animais de estimação, quais são as estratégias e os medicamentos que realmente funcionam? Bom, é nisso que a gente vai mergulhar agora. Primeiro, vamos conhecer os adversários. De um lado, temos os trematóides, como a famosa fasciola, que pode causar doenças bem graves em ruminantes, sabe? Coisas como hemorragias e inflamações. Do outro lado, os cestódios, que a gente conhece mais como tênias. Geralmente, eles são menos agressivos em animais adultos, mas alguns representam um risco sério para a saúde pública, já que podem passar para nós humanos. Então, a nossa análise vai seguir essa estrutura aqui. Primeiro, a gente entende melhor quem são esses parasitas. Depois, vamos explorar as principais classes de medicamentos e, por fim, vamos discutir os desafios de hoje em dia, como a temida resistência. Vamos lá. Primeira seção, os hóspedes indesejados. A gente precisa entender por que o controle desses parasitas é tão crucial, não só para os animais, mas para a gente também. O ponto-chave aqui é a diferença no impacto que cada um causa. De um lado, os trematóides, como a fasciola, vão direto em órgãos vitais, tipo o fígado, causando perdas econômicas gigantescas. Já do outro, cestódios, como o equinococos, são um alerta de saúde pública. Eles podem ser transmitidos para humanos e causar doenças bem sérias, como a hidatidose. Seção 2. O grupo fenólico. Agora sim, vamos para a primeira prateleira da nossa caixa de ferramentas. Esse grupo de medicamentos tem um jeito de agir muito engenhoso. Eles basicamente sabotam a usina de energia do parasita. E como é que isso funciona? Olha, de forma bem direta, esses medicamentos interferem no metabolismo respiratório do verme. Eles simplesmente impedem a produção de ATP, que é a molécula de energia de qualquer ser vivo. Sem energia, o parasita não consegue sobreviver e acaba morrendo por esgotamento das suas reservas. É um ataque direto na sua usina de força. E o que é bem interessante aqui é ver como a eficácia varia. Olhando a tabela, a gente vê que medicamentos como o nitroxinil, por exemplo, são ótimos contra a fasciola adulta, mas contra as formas mais jovens, com menos de 6 semanas, a história já é outra. Isso mostra que a escolha do remédio certo é também uma questão de timing. Essa farmacologia toda tem consequências práticas bem importantes, viu? Como esses medicamentos se ligam forte às proteínas no sangue do animal, eles demoram muito para serem eliminados. E o resultado disso? Períodos de carência longos. Isso significa que os produtores precisam esperar mais tempo antes de poderem vender a carne ou o leite dos animais que foram tratados. Certo. Seção 3. Agentes e espasmo muscular. A próxima ferramenta que a gente tem na caixa age de um jeito completamente diferente e muito mais rápido. O protagonista aqui é o praziquantel, que aplica um verdadeiro aperto paralisante no parasita. A analogia do interruptor é simplesmente perfeita. O praziquantel provoca uma entrada massiva de cálcio nas células musculares do parasita. Isso causa uma contração muscular que é imediata e contínua, uma paralisia que a gente chama de espástica. O verme, coitado, simplesmente não consegue mais se segurar na parede do intestino e é expelido. E essa tabela aqui, nossa, ela ilustra a eficácia dele de um jeito brilhante. Olha só a linha do praziquantel. O sinal de mais aparece para uma gama imensa de tênias em diferentes animais. É por isso que ele é a escolha número 1 para a maioria dessas infecções. Seu espectro de ação é gigante. Resumindo, o praziquantel não só paralisa o inimigo, como também abre uma brecha na armadura dele. Ao danificar o tegumento, que é a camada externa do verme, ele permite que o sistema imunológico do próprio animal hospedeiro reconheça e ataque o parasita. É um golpe duplo, e é isso que o torna tão eficaz. Quarta seção. Mais ferramentas na caixa. Calma que ainda não acabou. A nossa caixa de ferramentas ainda tem mais agentes especializados, e cada um com um mecanismo de ação único. Aqui a gente vê duas abordagens bem diferentes. Os benzimidazóis, tipo o triclabendazol, agem no esqueleto celular do parasita, impedindo funções vitais e levando ele a um colapso interno. Já o clorsulon, por outro lado, bloqueia a via glicolítica. Basicamente, ele corta o suprimento de combustível do parasita. É como desmontar o motor ou cortar a linha de combustível. E é exatamente por isso que as combinações são tão importantes na prática. Um animal raramente tem um tipo só de parasita, né? Então, associar o clorsulon, que ataca a fasciola,
Com a ivermectina, que é super eficaz contra vermes redondos, permite ao veterinário tratar múltiplas infecções com uma única aplicação. Isso otimiza demais o manejo do rebanho. Vamos para a quinta e última seção, um desafio crescente. Bom, a gente viu ferramentas muito eficazes até agora, mas o uso delas também traz desafios. A segurança para o animal e, o que é mais preocupante, a capacidade incrível que os parasitas têm de se adaptar. Esse quadro sobre o índice de segurança nos dá uma ideia bem clara do equilíbrio que os veterinários precisam fazer. Um índice baixo, como o do nitroxinil, significa que a margem entre a dose que funciona e a dose que é tóxica é bem pequena. Já um índice alto, como o do nitroscanato, indica um medicamento muito mais seguro. E claro, sempre existem os efeitos colaterais. Na dose certinha, a maioria dos remédios é segura, mas uma dose um pouco acima ou um animal mais sensível pode sofrer reações, desde uma simples diarreia até problemas neurológicos bem graves. Isso nos leva ao maior desafio de todos no longo prazo. Um problema que ameaça tornar inúteis algumas das nossas melhores ferramentas: a resistência anti-eumíntica. Essa citação do material de origem vai direto ao ponto. Os parasitas, principalmente a fasciola hepática, estão evoluindo. Cepas que são resistentes aos medicamentos mais comuns já são uma realidade, o que força uma busca constante por novas moléculas e novas estratégias de manejo para a gente não perder a eficácia desses tratamentos.